Bom dia a todos. Então vamos para a nossa devolutiva, né, da primeira avaliação de aprendizagem de periodontia 2. Faremos a devolutiva da minha parte e depois a professora Moema fará a devolutiva da parte dela com os comentários. Ok? Bem, esta questão em que diz que um paciente com 66 anos de idade, do sexo masculino, fumante, 20 cigarros por dia há mais de 10 anos, é atendido na clínica odontológica do Serviço Público Municipal, relatando queixa de mobilidade moderada em todos os dentes, muito tártaro e mau hálito, apesar de não perceber sangramento gengival ao escovar os dentes. Diante do quadro acima, podemos afirmar que, letra A, o diagnóstico provável é de periodontite de progressão rápida, já que não há sangramento ao escovar e isso é uma característica deste tipo de doença? Bem, como a gente observa, o paciente é um paciente que tem 66 anos de idade e fuma há mais de 10 anos 20 cigarros por dia. Diante dessas informações, além da mobilidade moderada em todos os dentes e muito tártaro, né, a gente não conseguiria colocar essa primeira assertiva como correta, né? Diagnóstico provável é de periodontite de progressão rápida. Vejam bem, o paciente ele tem não há relatos de perda de dente, tem 66 anos de idade e olha o detalhe, é fumante. Esse cigarro que ele fuma, a gente sim pode fazer uma correlação com a não percepção do paciente ao escovar os dentes. E vejam bem que essa não percepção é do paciente e não do exame que o profissional fez. Então, a primeira letra está errada. Letra B. O quadro requer completa remoção do cálculo como tratamento inicial de forma não cirúrgica, após minuciosa avaliação do exame radiográfico, orientação e motivação da higiene bucal do paciente, e após 6 semanas fazer a reavaliação para verificar qual o próximo passo a ser executado. Isso está bem dentro, né, do que a gente observa lá na periodontia, quando a gente vai fazer a terapia de suporte, né? O paciente chega com esse histórico de muito tártaro, sangramento, pouco e cigarro, o fumo, o hábito de fumar há mais de 10 anos, 20 cigarros por dia, a gente primeiramente vai requerer o quê? Remover aquele fator que retém placa, que é o cálculo. Então, remoção completa do cálculo como tratamento inicial e de forma não cirúrgica. A gente não começa um tratamento de forma cirúrgica, isso após uma minuciosa avaliação do exame radiográfico, orientar e motivar o paciente a fazer uma boa higiene bucal. E depois de 6 semanas, que daria ali em torno de 45 dias, fazer a reavaliação para verificar qual o próximo passo a ser executado. Então, esta é a alternativa, é a assertiva correta. Vamos continuar comentando. Podemos afirmar que o caso está se referindo a um quadro de periodontite, cujas características são de maior prevalência em jovens. Bem, aí já está incoerente, porque o paciente tem 66 anos, associada a um padrão microbiano específico e de progressão lenta. Bom, essa é mais uma incoerência aí, né? Se ele tem um padrão se ele tivesse um padrão microbiano específico, a progressão da doença não seria lenta. Realmente ela é lenta nesse caso, mas aí não seria mais um padrão específico. Então está errada. Letra D, caso de grande complexidade de se determinar o prognóstico, pois o fumo tem um impacto negativo sobre a rede vascular gengival. Isso está certo. E estas alterações são irreversíveis, mesmo quando o paciente decide parar de fumar. Aí vem o erro. Não é uma situação irreversível. Se o paciente decidiu parar de fumar, é lógico,
a recuperação de todo o aparato periodontal dele vai ser mais lenta, mas com o tempo ele há de se recuperar, né? Então não é irreversível. Então está errada a letra D. A letra E. Podemos afirmar que o caso está se referindo a um quadro de periodontite, cujas características são de maior prevalência da ocorrência de mobilidade devido ao hábito do fumo. Nada a ver, né? A gente não vai fazer nenhuma relação da ocorrência da mobilidade com o fumo, né? A mobilidade ela vem de outros fatores, né? O trauma associado à invasão bacteriana, uma desarmonia oclusal, ausência de dentes, né? Um desajuste na oclusão desse paciente associado também com a periodontite, mas não com o hábito de fumar. Outra questão, a preservação da saúde periodontal do paciente tratado exige um programa positivo como o exigido para a eliminação da doença periodontal. Após a fase 1 da terapia, os pacientes são inseridos em um cronograma de consultas periódicas para manutenção a fim de prevenir a recorrência da doença. Quanto ao fundamento lógico da terapia periodontal de suporte, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma abaixo. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, vamos lá. Primeira alternativa, primeira assertiva. Uma provável explicação para a recorrência da doença periodontal é a remoção incompleta da placa subgengival? Com certeza, né? A gente, quando vai fazer o tratamento do paciente a nível de doença periodontal, a gente vai remover esse fator microbiano, vai procurar remover de forma mais próxima do total possível. Se eu deixo algum fator irritante para trás, eu com certeza terei a recorrência da doença periodontal. Então, é verdadeira. Segunda, as bactérias associadas à periodontite podem ser transmitidas entre casais e outros membros da família. Verdadeiro também. Vejam bem, a afirmativa é que as bactérias associadas à periodontite podem ser transmitidas entre os casais. É claro que podem. Agora, e aí não está se afirmando que a doença vai ser transmitida. A bactéria é transmitida. A doença já vai depender de outros fatores para que seja transmitida, ou que seja desenvolvida, perdão, do uso da palavra. Então, é verdadeiro. As bactérias, sim, podem ser transmitidas entre os casais e outros membros da família, lógico, né? A nível de contato mais próximo, mais íntimo. Verdadeira. A outra assertiva, o diagnóstico indica o tipo de tratamento periodontal necessário. Se a destruição periodontal requerer cirurgia óssea extensa ou procedimentos regenerativos complexos, o paciente recebe um tratamento melhor do especialista. Esse finalzinho aqui, ele não entra, do especialista, tá? Só até aqui, na minha projeção aqui que está errado, mas é até aqui, ó. O diagnóstico indica o tipo de tratamento periodontal necessário. Se a destruição periodontal requerer cirurgia óssea extensa ou procedimentos regenerativos complexos, o paciente recebe um tratamento melhor do especialista. Termina aqui a frase, está verdadeira. A última seria a raspagem subgengival altera a microbiota das bolsas periodontais. Isso também é verdadeiro. Então, a alternativa correta é a letra D. Todas verdadeiras. Outra questão. A raspagem periodontal é um procedimento de manutenção de limpeza e saúde do sistema estomatognático. É fundamental em caso que o paciente apresente doença periodontal.
Para a realização de uma raspagem ideal, é necessário que as curetas estejam em condições favoráveis de uso, afiadas e estéreis. As curetas Grace são os melhores instrumentos para a raspagem subgengival e o alisamento radicular, pois proporcionam a melhor adaptação à complexa anatomia radicular. De acordo com o texto acima, avalie as seguintes afirmações. Primeira, as curetas 5 e 6 são utilizadas para raspagem e alisamento radicular dos dentes anteriores e premolares? Está correto. As curetas, a segunda assertiva, as curetas 11 e 12 são utilizadas para raspagem e alisamento radicular das faces mesial, lingual e vestibular dos dentes posteriores? Aí já está errado, né? As curetas 11 e 12 são específicas para a raspagem das faces mesiais, apenas dos dentes posteriores. Face lingual e vestibular são faces livres, seria a cureta 7 e 8. Assertiva 3. Essas curetas, por terem ponta ativa com duas bordas cortantes, facilitam uma raspagem subgengival e supragengival mais eficiente. Está errada também, porque as curetas Grace específicas, elas têm ponta ativa com apenas uma borda cortante. Por isso, elas são chamadas também de curetas específicas. Outra questão. Nos últimos anos, surgiu uma nova área de pesquisa periodontal, a medicina periodontal. Os pesquisadores deram ênfase à exploração de evidências epidemiológicas e experimentais adicionais, assim como a possíveis mecanismos básicos de patogenicidade. A plausibilidade biológica dessas associações propostas entre periodontite e aterosclerose, doença cardiovascular e cerebrovascular, complicações da gravidez e diabetes mellitus, de acordo com Matilli e colaboradores, 1989, Torgano e colaboradores, em 1999, está este texto se referindo a um dos fatores etiológicos da doença periodontal, chamado de fator sistêmico. Não tem nada a ver com fator local, e nem comportamental, e nem genético, e nem hormonal. Quando a gente fala sobre associações da periodontite com aterosclerose, doença cardiovascular, cerebrovascular, as complicações da gravidez ou diabetes, eu estou me relacionando plenamente a fator sistêmico, né? Essa foi bem fácil. Mais uma questão. O periodonto normal fornece o suporte necessário para manter os dentes em função. É composto de 4 componentes principais: a gengiva, o ligamento periodontal, osso alveolar e o cemento. Cada um desses componentes é diferente no que se refere à localização, arquitetura tecidual e composição química e bioquímica. Entretanto, estes atuam em conjunto como uma unidade funcional única. Baseado no texto acima, analise os seguintes itens. Item 1. O periodonto de sustentação é composto de cemento, ligamento periodontal e osso alveolar? Correto. Essa é a tríade, né, do periodonto de sustentação, que é o cimento, o ligamento e o osso alveolar. E assertiva 2. O sulco gengival é o espaço ou fenda rasa em redor dos dentes, delimitada pela superfície dental de um lado e pelo epitélio que reveste a gengiva marginal livre do outro. Também corretíssimo, né? É a área do sulco gengival. Por um lado está delimitado pela superfície do dente, pelo outro o epitélio que reveste a gengiva. Correto também. E a assertiva 3, a gengiva inserida é contínua com a gengiva marginal, sendo firme, resiliente
e fortemente aderida ao periósteo do osso alveolar adjacente. Também correta esta afirmação, né? A gengiva, aqui você já percebe, a gengiva inserida, resiliente e fortemente aderida, né? Se ela não fosse aderida, fosse móvel, seria a mucosa. Então, também certo. E a alternativa correta é a letra D, em que se encontram 1, 2 e 3 corretos. Mais uma questão. Paciente de 57 anos, sexo masculino, fumante há mais de 30 anos, foi submetido a um tratamento odontológico completo em que se incluiu o tratamento não cirúrgico e cirúrgico da periodontite estágio 4, restaurações de cáries em vários dentes e remoção cirúrgica dos terceiros molares. Após 2 anos de terapia periodontal de suporte a cada trimestre, verificamos a recorrência da doença periodontal. Sabemos que existem causas mais comuns para que um caso se torne fracassado, e este pode ser reconhecido por alguns fatores. É a isso que está sendo relacionada o texto. O paciente está em terapia de suporte, ou seja, em manutenção. Como que pode ser reconhecido que esse tratamento está indo para o lado do fracasso? É a pergunta. Inflamação, letra A. Inflamação recorrente revelada por alterações gengivais sem sangramento à sondagem? Errado, né? Se eu tenho inflamação gengival, tem sangramento à sondagem. Aumentos graduais na perda óssea conforme determinado pelas radiografias? Sim, está correto, né? Se eu verifico aumentos graduais na minha perda óssea, esses aumentos eles serão verificados pelas radiografias, né? Dor aguda e localizada após 4 semanas de tratamento? Não, se o paciente fez um tratamento, ele vai ser reavaliado pelo menos 6 semanas, 1 mês e meio, né? E essa dor aguda também não condiz com a relação do fracasso no tratamento. Ali pode estar havendo outro tipo de ocorrência. Letra D. Profundidade aumentada dos sulcos, levando à recorrência da formação de bolsas, causando dor. Então, vamos lá. Profundidade aumentada dos sulcos, levando à recorrência da doença, levando à recorrência da formação de bolsas, causando dor. Também, essa profundidade aumentada dos sulcos, ela não é associada com a dor, não estaria de acordo com o padrão de um caso fracassado, né? Também estaria errado. Aumentos graduais na mobilidade dentária, conforme averiguado pelo exame radiográfico. Bom, isso aí é demais, né? A mobilidade dentária não se averigua por exame radiográfico. Então, a letra correta é a letra B, aumentos graduais na perda óssea, conforme determinado pelas radiografias. Mais uma questão. Sobre a recorrência da doença periodontal, podemos afirmar que não é responsabilidade do dentista ensinar, motivar e controlar a técnica de higiene oral do paciente? O fracasso do paciente é problema dele? Lógico que não, né? É sim responsabilidade do dentista orientar o paciente quanto à técnica de higiene oral, né? O fracasso do paciente é problema do profissional. Letra B. Tratamento inadequado ou insuficiente pode ser considerado como a principal causa da recorrência da doença periodontal, né? A gente faz uma raspagem completa e vai observar que essa doença teve recorrência. Quando você vai fazer a sua reavaliação, ela está ali em atividade. Então, essa letra está correta. Letra C. A cirurgia deve ser feita mesmo que o paciente não coopere? Eu não faço uma cirurgia no paciente que não está cooperando. Então, terminando a frase. A cirurgia deve ser feita mesmo que o paciente não coopere a realizar adequadamente a sua parte da terapia, para darmos mais agilidade ao tratamento. Completamente incorreto, né? A gente não vai pensar em agilizar o tratamento mesmo primeiro que o paciente não está colaborando, ele já não é um paciente indicado para a cirurgia.
Primeiramente, o paciente tem que estar de acordo, tem que estar seguindo os protocolos de tratamento periodontal. Letra D, restaurações inadequadas colocadas após a conclusão do tratamento periodontal têm pouca influência na recolonização da placa bacteriana. Também errado, tem muita influência. Vocês lembram que na aula a gente falou que um tratamento, após o tratamento periodontal, uma reabilitação com restaurações sem ponto de contato ou com excesso nas interproximais, elas serão fatores de retenção de placa e darão e permitirão a recolonização da placa bacteriana. Então, elas têm muita influência. Letra E. A equipe não tem obrigação de enfatizar a importância do retorno do paciente para os check-ups periódicos, pois é de interesse dele. Aí vai junto com a letra A, né? É nossa, é responsabilidade da equipe e tem sim obrigação de enfatizar a importância do retorno do paciente para os check-ups. Então, errada essa letra E. A letra certa é a letra B, mais uma vez, tratamento inadequado ou insuficiente pode ser considerado como a principal causa da recorrência da doença periodontal. E agora, nós vamos para a última questão da minha parte, né? Paciente foi submetido a uma reabilitação odontológica geral na clínica da faculdade, sendo realizados procedimentos que passaram pela periodontia, dentística, cirurgia e prótese. Quando nos referimos aos intervalos de retorno na terapia periodontal de suporte para várias classes de pacientes e temos um caso difícil, com prótese complicada, envolvimento de bifurcação, má relação coroa-raiz ou cooperação questionável do paciente. Qual seria esse intervalo de retorno para a terapia de suporte? Letra A. De 6 em 6 meses, independente de qualquer relato do paciente? Não. Letra B. De 1 a 2 meses, independentemente de qualquer relato do paciente. Vejam, é um paciente de caso complexo, uma prótese complicada, com envolvimento de furca, a relação coroa-raiz é desproporcional e o paciente tem uma cooperação questionável. Então, você tem que ficar mais próximo dele. Seria de 1 a 2 meses, independentemente de qualquer relato do paciente. Vamos concluir a questão. Na letra C diz, de 3 em 3 meses, somente no caso do paciente relatar episódio de dor? Não, independente se o paciente vai relatar dor ou não, tem que estar do lado dele. De 1 a 2 meses, na letra D, de dado, né? De 1 a 2 meses, somente no caso do paciente relatar episódio de dor? Também não. De 6 em 6 meses, a letra E, caso haja relato de ausência de sangramento à escovação. Também errado. Então, 6 em 6 meses aí, gente, a gente já descarta, tá? Quando fala de 3 em 3 meses no caso de dor ou de 1 a 2 meses no caso de dor, também está errado, né? A gente tem que marcar de 1 a 2 meses incondicionalmente, de qualquer relato do paciente, ok? Então, ficam aí as correções, né, a devolutiva da minha parte da avaliação de periodontia 2 para vocês.